Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. E o conceito acadêmico de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar de um assunto da moda, gestão da inovação. Mas para isso nós vamos focar a inovação em 4 aspectos. Inovação de produto, de processo, de posição, que significa a estrutura interna de uma empresa, e de paradigma, que significa modelos de negócios. E, para tanto, a história real de hoje vai versar sobre uma empresa que é nada mais nada menos do que a empresa considerada como a mais inovadora do mundo. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre conceitos. Não tem como a gente fugir disso. Depois vem a história real. O que é exatamente inovação? Bem, eu vou propor a vocês uma definição simplista e depois eu vou explicar por quê. A ideia é dizer que inovação é qualquer tipo de ação estratégica, é lógico, que quebre barreiras, que quebre paradigmas até então considerados imutáveis, né? E, claro, desde que faça isso com sucesso. Mas a inovação tem que ser focada em alguma coisa, e aí nós vamos falar sobre 4 dessas coisas: produtos, processos, empresas e modelos de negócios. São as 4 coisas que a gente mencionou ao iniciar a apresentação do programa de hoje. Quando se fala em inovação, nós temos que nos preparar para administrar um processo de inovação que tem alcançado, evidentemente, bons resultados. Quando a gente fala sobre gestão da inovação, ou seja, a administração desses processos, nós temos que levar em conta que a ideia é fazer isso através do quê? Da criação de um ambiente dentro da empresa que seja favorável para que as pessoas envolvidas se sintam motivadas, se sintam à vontade para propor novas ideias. O processo de inovação começa com gente, isso é indispensável. E aí nós podemos colocar para vocês o seguinte: existem aqueles 4 focos estratégicos de inovação que nós mencionamos no início, que tem uma conotação um pouco acadêmica, eu reconheço, mas nós vamos transformar isso, através de exemplos, em algo mais simples. Por exemplo, vamos pensar na indústria automobilística, as montadoras. Uma montadora teria foco estratégico de inovação no primeiro aspecto, com relação à inovação de seus produtos, de seus carros, evidentemente, né? Quando ela alcançasse isso aqui: mudanças na forma ou nas formas como os clientes percebem os seus produtos, os seus carros. Por exemplo, veja essa imagem. Essa imagem representa uma alternativa de inovação de produto na indústria automobilística. Nós estamos vendo um carro autônomo, também uma coisa da moda, pelo menos um assunto muito presente hoje na mídia. O carro autônomo, nós sabemos, é aquele que, como a imagem mostra ali, não necessita de motorista. Ele é todo mecanizado, ele é todo eletrônico, ele é todo programado como se fosse um computador e ele faz todo o trabalho do transporte de pessoas sem necessidade de um condutor, de uma pessoa para fazer isso. Isso seria uma inovação de produto numa indústria automobilística. O segundo foco estratégico de inovação seria o que nós chamaríamos de inovação de processo. E processo significa, evidentemente, processo de fabricação. Numa montadora de automóveis, o que a gente quer dizer com inovação de processo industrial deveria se referir à forma como o produto ele é gerado dentro da indústria, como ele é desenvolvido e fabricado. Por exemplo, produção robotizada representa uma inovação de processo nas montadoras de veículos hoje em dia, no mundo de forma geral. Processos internos de fabricação extremamente inovadores. Um terceiro foco estratégico que nós selecionaríamos para falar para vocês aqui se refere
a inovação da estrutura organizacional interna de uma empresa. E aí, voltando mais uma vez às montadoras que nós estamos usando como exemplo, nós poderíamos dizer o seguinte: tradicionalmente, se nós observarmos o organograma de uma fábrica de automóveis, nós vamos ver que as gerências que aparecem lá, elas têm uma especialização e um foco muito voltado aos produtos. Gerente de automóveis de passeio, gerentes de automóveis de transporte de mercadorias, gerentes de automóveis coletivos, né, veículos coletivos e assim por diante. Mas se nós fizéssemos uma mudança de estrutura organizacional numa indústria como essa e, por exemplo, criássemos gerências não por produto, mas sim por perfil de cliente, gerência de pessoa física compradora de automóveis, que teria nesses gerentes algumas especialidades bem específicas. Por exemplo, automóveis para mulheres, ter um gerente que cuide somente desse público. Não estou dizendo que isso seja um caminho adequado ou que seja um caminho hoje utilizado, mas se fosse, seria uma inovação do tipo organizacional, estrutura interna da empresa. O quarto tipo de foco estratégico se referiria ao que nós chamamos de inovação do modelo de negócio. O modelo de negócio está voltado para fora da empresa, para o mercado. De novo, com o exemplo da indústria montadora, nós poderíamos dar a seguinte ilustração para vocês. Na medida em que a forma como nós vendemos os nossos carros que nós fabricamos ao mercado e essa forma seja alterada na sua essência, nós podemos estar oferecendo ao mercado uma nova maneira das pessoas comprarem automóveis. Por exemplo, hoje em dia se fala muito em carros compartilhados. Já é ou está começando a ser uma realidade em alguns países da Europa. Aqui no Brasil já tem até alguns projetinhos voltados a isso. Um deles é da General Motors. O que significaria exatamente isso? É uma ideia, claro, voltada a um futuro, né? Mas um futuro que está chegando, em que as pessoas provavelmente não vão querer mais comprar automóveis, mas sim vão querer simplesmente usar automóveis em determinadas circunstâncias. Então, talvez uma montadora tivesse um projeto de locação de automóveis, time sharing, ou seja, por tempo compartilhado, para determinados dias, determinados horários, e essa pessoa pagaria uma mensalidade para a montadora para poder receber o carro no tempo e na forma e na qualidade, evidentemente, do veículo que ela preferir. Isso seria talvez uma inovação de modelo de negócio. Ao invés de vender carros, se faria o compartilhamento através de locação. Mas ainda existem, fora esses 4 aspectos que são focos estratégicos, 2 outros pontos importantes para nós mencionarmos para vocês sobre inovação, que são os seguintes. Primeiro, quais são os impactos estratégicos que essas mudanças, as inovações, podem ocasionar? Vamos falar de dois, melhor dizendo, impactos. O primeiro deles se refere ao impacto por conta de um tipo de inovação que nós chamamos de inovação incremental. Sem querer complicar muito com aspectos teóricos, vamos usar de novo o exemplo da indústria automobilística. Veja essa imagem. Essa imagem tenta retratar para nós essas mudanças que nós poderemos introduzir nos nossos carros, nossos produtos, portanto, sem que o cliente mude muito a sua percepção sobre ele. O exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês é desse automóvel. Você já deve ter percebido que esse carro é um carro elétrico, né? Essa usuária está dando uma carga na bateria desse carro, uma carga elétrica. Um carro elétrico não é uma mudança tão grande, não é uma mudança tão significativa. Ele é um carro como outro qualquer. A única coisa diferente que ele tem é que o modelo energético dele não utiliza derivados de petróleo, nem utiliza álcool ou diesel ou coisas do gênero. Ele usa eletricidade. Agora, um segundo e último impacto estratégico de inovação, esse sim, um impacto muito significativo, daí se chama de inovação radical, a que gera esse impacto, seria aquela em que no produto ocorrem mudanças tão significativas que a percepção do cliente sobre o carro muda.
Essa imagem que vocês estão vendo aí talvez pareça um pouco esquisita, mas ela é real. Já existem protótipos de carros, acreditem, carros voadores. Lógico que isso parece, no primeiro momento, uma coisa um pouco assustadora com relação à realidade de hoje, mas os celulares, há 25 anos atrás, eram coisas impensáveis e hoje ninguém vive sem eles. Se isso realmente for uma inovação, ela será radical, porque perante o consumidor, isso já não é mais essencialmente um carro como nós os conhecemos. Então, seria uma inovação radical. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a história de hoje. Esses homens que vocês estão vendo aqui são 5 empreendedores, ou foram 5 empreendedores que se estabeleceram naquela cidade no nordeste dos Estados Unidos, uma pequena cidade chamada Two Harbors, no estado de Minnesota, e em 1902 criaram uma empresa. E essa empresa teve como foco a exploração de recursos naturais. O curioso sobre esses 5 empreendedores é que eles são de origens muito diferentes. Um deles era advogado, o outro médico, aqueles 2 primeiros executivos de ferrovia e esse último, acreditem, um proprietário de açougues. Pois é, pessoas tão diferentes, mas focadas numa mesma ideia empreendedora. E eles criaram, a partir de 1902, uma empresa de mineração. Essa empresa, evidentemente, por se situar no estado de Minnesota e por ser mineradora, ela chamou-se Minnesota Mining and Manufacturing Company. Se estabeleceu exatamente nesse local, uma imagem da época. Essa história que nós vamos ver hoje se refere a uma empresa que hoje é considerada a mais inovadora do planeta. Minnesota Mining and Manufacturing Company, mais conhecida como 3M. Alguns anos depois do início do funcionamento dela como mineradora, ela havia crescido muito, ela se mudou para a cidade de St. Paul, que é a segunda maior cidade do estado de Minnesota, se estabeleceu numa unidade fabril grande, como que vocês estão vendo aqui, e passou a desenvolver os seus negócios normalmente na outra cidade. Mas passado algum tempo, não muito tempo, os trabalhos relacionados ao ambiente de mineração começaram a fracassar. Ou seja, a extração de recursos naturais tem o problema de se encarar o aspecto finito desses recursos, desses meios. Então, a 3M tomou uma decisão extremamente importante. Ela resolveu redirecionar o seu posicionamento estratégico em termos do que fazer daí para frente. Ela começou a desistir de atuar na área de mineração, mas não sem antes aproveitar um pouco do expertise, do conhecimento que ela adquiriu trabalhando em minas subterrâneas. A primeira ideia que ela teve foi aproveitar pedras que ela havia extraído como minérios e utilizá-las num outro tipo de produto abrasivo, ou produtos abrasivos de forma geral. E depois ela acabou derivando para a fabricação de lixas industriais produzidas a partir da mesma matéria-prima, pedras que eles extraíram no tempo da mineração. Para você que está em casa, esse é o momento em que eu sempre apresento uma proposta de reflexão. Vamos imaginar que você fosse o CEO, o presidente dessa empresa, a 3M, você estivesse no ano de 1920 e você, baseado naqueles 4 tipos de inovação que nós mencionamos aqui anteriormente, como é que você desenvolveria estratégias para poder administrar esse processo de inovação numa empresa como essa? Lembrando que os 4 aspectos são aqueles ali, né? Que inovações de produto, inovações de processo, inovações de posição, ou seja, estrutura organizacional, e inovações de paradigma, ou seja, de modelo de negócio no mercado. Isso aqui está parecendo um pouco, extremamente, talvez até teórico, mas vocês vão ver que na prática não é absolutamente nada complicado. Enquanto vocês refletem, eu vou mostrar para vocês gradualmente algumas das ideias que a 3M desenvolveu seguindo esse roteiro. A primeira delas relacionada à inovação de produto. Vocês se lembram, esse era o primeiro dos 4 focos da inovação.
Uma das ideias que ela desenvolveu foi essa que vocês estão vendo nessa foto de época dentro da fábrica dela lá em São Paulo. Isso aqui nada mais é do que uma fita de celulose. Isso foi desenvolvido em 1925 e acabou gerando um produto colocado no mercado, e ali vocês veem a embalagem do produto, que nada mais era do que uma fita adesiva de celulose. O processo foi colocar sobre o celulose cola, enrolar-se isso e vender-se como uma fita adesiva. Essa inovação aqui no Brasil, quando chegou aqui através da 3M, acabou gerando um processo de memorização extremamente significativo por conta de uma marca que foi criada pela 3M para o produto aqui no Brasil. Nós vamos mostrar para vocês qual é essa marca. Antes, lembrando que a ideia da fita adesiva era muito simples. Para se colar papéis, ao invés de se usar diretamente a cola sobre o papel, se usaria uma fita que já disporia ela própria de cola. Aqui no Brasil, ela foi comercializada e ainda é com essa marca que vocês estão vendo aí, Durex. E Durex, hoje no Brasil, é uma marca sinônima de categoria, um grande sucesso. E nem em todos os países do mundo esse produto da 3M tem o mesmo nome. Nos Estados Unidos, por exemplo, chama-se fita Scotch, mas é a mesma coisa. Segundo ponto importante, em termos de inovação, é pensar-se em mudar processos de fabricação. E a 3M teve uma experiência muito interessante com relação a isso. Essas duas pessoas que vocês estão vendo aí, Samuel Smith e Patsy Sherman, eram dois executivos pesquisadores da área de engenharia, da engenharia química, especificamente da indústria 3M nos Estados Unidos. No ano de 1953, essa dupla, trabalhando em conjunto, evidentemente, desenvolveu uma solução em termos de criação de um composto químico que foi um grande sucesso. Porém, há uma curiosidade. Esse produto que eles vão criar, ele foi desenvolvido acidentalmente. Como assim, acidentalmente? Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte: em laboratório, esses dois pesquisadores desenvolveram um composto químico para uma determinada finalidade, que era esse composto ser utilizado para combustíveis. Porém, na hora de testar esse composto químico, aconteceu um fato inesperado. Uma das operárias que foram selecionadas para fazer os testes com o produto, no momento em que ela estava mexendo com esse produto na sua bancada de trabalho, aconteceu o seguinte: ela derrubou um pouco do produto sobre o seu sapato, um tênis especificamente que ela estava utilizando. Observe ali. Ao esse produto cair sobre o tênis ficou manchado. E aí, imediatamente, ela levou o tênis até o banheiro e procurou lavá-lo. E aí, uma surpresa. Imediatamente aquela mancha saiu, mas a água jogada sobre a lona do tênis não deixou a lona úmida, ou seja, acidentalmente havia-se impermeabilizado a lona com um produto químico. Baseado nisso, o que a empresa fez foi redirecionar, através daqueles dois pesquisadores, o produto, o composto químico, para criar um outro produto. Ou seja, se inovou no processo de fabricação e se criou um impermeabilizante de tecidos chamado Scott Guard, que ainda hoje é o mais vendido no mundo. Isso foi uma inovação na maneira de gerar o produto. Agora vamos pensar num terceiro tipo de caminho de inovação, que é da inovação organizacional. Vamos explicar melhor o que significa isso. Toda vez que nós mexemos com a estrutura da empresa, estrutura organizacional, portanto, desde que isso seja voltado a resultados que acabem dando sucesso, isso é uma inovação do tipo organizacional. A direção da empresa reunida na época decidiu criar um projeto de incentivo à inovação para todos os funcionários, quer eles trabalhassem ou não em área de pesquisa e desenvolvimento. A ideia seria premiar as melhores ideias. Desde que os projetos se mostrassem viáveis, essas pessoas que tivessem essas ideias receberiam uma participação nos resultados financeiros de venda desses produtos. Isso, evidentemente, criou um grande estímulo entre os empregados
Todo mundo queria participar, queria apresentar projetos para poder ter ganhos com isso. Isso é uma inovação de modelo interno organizacional. Um dos fatos interessantes que aconteceram em função disso foi o seguinte: essa pessoa que vocês estão vendo, esse homem inclusive é vivo nos dias de hoje, ele tem 87, 88 anos de idade, na época tinha menos de 60, e ele chama-se Art Fry, é um engenheiro também químico, e na vida pessoal ele é evangélico, praticante, e ele é cantor no coro da igreja evangélica do bairro onde ele vive. Art Fry, motivado por esse modelo, desse projeto de participação dos empregados em inovações, resolveu também apresentar suas ideias. E ele fez isso através da observação de fenômenos com os quais ele convivia no seu cotidiano. Entre eles o seguinte: no coro onde ele cantava, na igreja evangélica, ele notou que as pessoas que participavam, tendo às suas mãos as partituras musicais, folhas soltas, sequenciais das músicas cantadas, frequentemente durante a exibição do coro, derrubavam essas partituras no chão. Assim, as partituras caíam e isso gerava um problema. As pessoas tinham que se abaixar para pegar de novo a partitura e recomeçar o processo. Então, ele pensou numa maneira disso ser corrigido. Voltou para a empresa, ele que está aqui do lado direito, se reuniu com um amigo dele, engenheiro químico também, pesquisador, chamado Spencer Silver, e propôs a ele que tentassem desenvolver em conjunto a criação de algum tipo de cola que fosse extremamente leve, mas que fosse suficientemente resistente para impedir que aquelas folhas das partituras se soltassem e caíssem no chão. Uma cola de baixa aderência. Pesquisaram durante algum tempo, fizeram uma série de testes e acabaram encontrando uma solução. Essa solução, claro, se motivou em função da empresa ter dado esse processo de motivação para as pessoas participarem com as suas próprias ideias. Ele acabou criando um produto que hoje é nada mais nada menos do que o produto mais rentável em todo o portfólio da 3M no mundo. Art Fry, em palavras simples, conseguiu desenvolver essa ideia motivado por uma mudança na estrutura de gestão de produtos e projetos dentro da empresa, oferecendo a todos que quisessem participar a possibilidade de dar suas próprias ideias, que foi o que ele fez. Ele, com um amigo dele, acabaram desenvolvendo um produto que todos nós conhecemos pelo nome de Post-it. Esse produto de um sucesso excepcional no mundo de forma geral. Essas folhinhas em blocos com cores diferentes, elas são ligadas umas às outras apenas por uma das bordas que tem uma cola de baixa aderência. Grande sucesso. Isso se motivou por um processo de inovação organizacional. E por fim, vamos falar sobre a última das 4 formas que foram adotadas pela 3M para gerar ou para administrar os seus processos de inovação, que foi a de inovação do modelo de negócio. Essa imagem que vocês estão vendo, também uma imagem de época, mostra uma demanda. Os pintores de automóveis, quando necessitavam fazer alguma marcação na lataria do carro para pintar em 2 cores diferentes e ter uma fronteira, digamos, entre as 2 tonalidades, na época era muito comum carros com 2 cores, se deparavam com o seguinte problema: para poder criar a limitação entre o espaço de uma cor e o espaço da outra, utilizavam jornais. Jornais com uma cola que acabava sendo de difícil manipulação, acabava manchando a pintura do carro, o jornal rasgava, enfim, não funcionava bem. Havia uma demanda por trás disso. Esses pintores chamavam isso de máscara de pintura. Eles demandavam uma solução que pudesse ser menos amadora do que a utilização de jornais. E foi aí que, motivado por essa demanda, um pesquisador da 3M, um engenheiro também chamado Richard Drill, desenvolveu uma ideia, mas baseado
num processo de obtenção de informações fora da empresa. Informações que eu digo sobre processos. Embora essa inovação não seja com relação ao processo industrial, ela acabou sendo parecida com a que nós mencionamos anteriormente, porém com uma diferença. Essa empresa, a 3M, por não saber exatamente como solucionar o problema que resolvesse aquela demanda, buscou ajuda em outra empresa, que tivesse um conhecimento de modelo de negócio que ela própria não tinha. Trabalharam em parceria, fizeram aquilo que hoje nós chamamos de negócio cooperativo, e as duas empresas acabaram encontrando uma solução de como produzir e principalmente de como vender essa solução para quem quisesse resolver aquele problema da pintura dos carros e, evidentemente, isso acabaria gerando solução também para outros tipos de demanda que não se havia ainda pesquisado. E foi assim que a empresa criou um produto, hoje um produto de grande sucesso no mundo, que é resultado dessa criação conjunta, desse novo modelo de como desenvolver um negócio, criado através de empresas que nós chamamos hoje de empresas parceiras, né? O produto é aquele que vocês estão vendo ali, imagem também da época, e nós o conhecemos pelo nome genérico de fita crepe. Para quem não sabe, o nome fita crepe é um nome exclusivo da 3M. Foi ela que desenvolveu essa ideia, foi ela que criou essa solução, que nada mais é do que uma fita de papel que tem uma cola também de baixa aderência. Uma solução fantástica sob o ponto de vista de negócio. Hoje em dia, a 3M, de forma geral, em nível mundial, ela tem mais de 88 mil empregados, ela atua em mais de 200 países e ela tem mais de 60 mil produtos. Não é pouca coisa. Essa é a atual sede da empresa, em Maple Woods, também no estado de Minnesota, e ela é considerada hoje a empresa mais inovadora do planeta. Resumindo tudo isso que nós vimos, a grande sacada que essa empresa desenvolveu foi redirecionar o seu foco de negócios para uma visão mais genérica dos seus objetivos. Em outras palavras, hoje a 3M é uma empresa que está focada em quê? Em produzir qualquer coisa que seja essencialmente considerada como inovação. É por isso que ela é considerada a número 1 nesse assunto no mundo. Se esse assunto interessou a você, no próximo programa eu tenho outro. E acompanhe todos os nossos programas anteriores através do YouTube, nesse endereço que aparece na tela agora. Fique comigo.